Bom dia, senhoras e senhores, retomando aqui a nossa sessão, a 37ª sessão virtual ordinária do dia 8 de dezembro de 2020. Concluímos a nossa, retomamos aqui a nossa pauta de julgamento e faço aqui uma observação. Os dois processos da Glasmax Indústria, Comércio e Serviços Limitada, processo 2208-2237, foi feito um pedido de vista temporária pela doutora Helena, e nessa vista, nesse intervalo, um pequeno intervalo que nós tivemos aqui na sessão, ela verificou, esclareceu as dúvidas que tinham levado ao pedido de vista. Então, esse processo da Glasmax, o 2208 e o 2237, retorna aqui a nossa pauta, a nossa sessão virtual, a 37ª, com os esclarecimentos, né, que foram feitos no momento em que ela, nesse intervalo em que ela pediu vista, e agora retomamos a nossa sessão. Então, com relação ao processo da Glasmax, Indústria, Comércio e Serviços Divididos Limitada, da relatoria do Dr. Carlos César 4PR, eu passo a palavra à doutora Helena para suas considerações, observações referente ao pedido de vista, considerando que havia uma dúvida com relação a notas fiscais, a falta de emissão de notas fiscais ou a falta de destaque do ICMS nas notas fiscais. Com esse momento em que houve a verificação, passo a palavra para que a senhora possa expor aqui e esclarecer as dúvidas e novamente apreciarmos e chegarmos a uma votação, uma decisão com relação aos dois processos. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, durante as discussões, ficou uma dúvida acerca da autuação, se tinha sido realmente de falta de emissão de nota fiscal, ou se tinha sido apenas falta do destaque. E está bem esclarecido que se trata de uma autuação de falta de emissão de documento fiscal, em que está sendo cobrado somente as diferenças, né? Então, eu não tenho mais por que pedir vistas do processo, porque já me restou esclarecido, ok? Obrigada. Ok, obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, o processo em discussão, passo a palavra ao doutor Pierre, solicitou aqui a palavra para voltarmos à discussão e à votação do processo. Com a palavra, doutor Pierre. Obrigado. Doutor William, como sempre, muito atento e coberto de razão. Observando o auto de infração, se percebe que realmente a imputação é por falta de emissão de documento fiscal. As notas fiscais emitidas por ocasião da entrega não abarcam a totalidade das notas fiscais mães, certo? A fiscalização, reiteradas vezes, intimou o contribuinte para que explicasse essa diferença, inclusive perguntando se no processo de fabricação haveria perda de produto ou qualquer coisa assim. No entanto, o contribuinte, em nenhum momento, se manifestou sobre essa questão, se limitando sempre à sua defesa, dizendo que não havia prejuízo do Estado, tendo em vista que os produtos já estariam acobertados pela substituição tributária. Deste modo, senhor presidente, feitos os esclarecimentos, no primeiro processo, e há uma preliminar de nulidade em razão da falta de anotação do livro de registro, eu entendo por afastar a preliminar, né, e, no mérito, pela procedência da autuação, os termos do parecer e mantendo o julgamento de primeiro grau. Considerando que houve um pedido de vista, por alguma outra discussão, senhores, com relação a esse processo, depois dos esclarecimentos, né, e também da análise por parte da doutora Helena, que pediu vista, algum outro ponto a ser discutido? Então, na forma regimental, passo a palavra à doutora Helena, que vai manifestar seu voto, porque pediu vista, né, do processo em que há essa preliminar de nulidade por ausência do registro no termo de ocorrência, né, dos termos de início e encerramento, e com a palavra passo para a sua manifestação. Eu acompanho o relator afastando a nulidade e também pela procedência da autuação. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta a preliminar de nulidade por ausência do registro
dos termos de início e conclusão no livro termo de ocorrência. Com relação ao mérito, confirma a procedência do feito nos termos do julgamento singular e também da consultoria, da célula de assessoria processual tributária, ratificado pela douta Procuradoria do Estado. Esse é a decisão para o processo de número 2208/2018, autifração 2018-03534. O processo 2237/2018, autifração 2018-03557, trata da mesma matéria, referente ao exercício 2005, entretanto, tem algumas particularidades, ou não tem alguns pontos que foram indicados no processo anterior. Então, passo a palavra ao doutor Pierre, Carlos César Costa Pierre, para fazer algumas considerações com relação a esse processo, né, destacando esses pontos que diferenciam, né, do processo anterior. Apesar da mesma matéria, não traz, parece-me, a nulidade. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Realmente, senhor presidente, como já explicado, o processo seguinte, o 3557, ele trata da mesma acusação, deixar de emitir notas fiscais, certo? Com destaque em entrega futura, né? As defesas e os recursos foram no mesmo sentido. A diferença maior aqui é que não houve emenda no seu recurso e não se requeriu, neste caso específico, a nulidade da autuação em razão de falta de anotação no livro de registro de ocorrência. Com exceção dessa diferença, dessa emenda e da entrega de um CD com um laudo de novo cálculo pelo contribuinte, aqui se refere a 2015, só muda o período. E eu tenho o mesmo entendimento pela manutenção da autuação nos termos do parecer, mantendo o julgamento de primeiro grau. Algum ponto a ser discutido sobre a matéria? Doutora Helena, como se manifesta, porque pediu vista vista em sessão, né, e agora retornamos para a sua decisão, para a decisão do processo. Da mesma forma da manifestação anterior, o senhor presidente, já ficou claro aqui qual é o objeto da autuação, que é pela falta de emissão dos documentos fiscais, então eu também devolvo o processo, tendo em vista que já me dou por contemplada com as dúvidas. Algum voto em sentido, alguma discussão a mais sobre o processo, senhores? Algum voto em sentido contrário? Não, então, eu acompanho o relator. Ok, obrigado, doutora Helena. Esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento, para julgar procedente o feito fiscal nos termos do julgamento singular e também de acordo com o parecer da douta Procuradoria. Esta decisão para o processo da Glassmax. E agora retornaremos à nossa pauta, né, a sequência com o julgamento do processo, o primeiro processo da pauta, processo de recurso 72/2016, autifração 2015-17/826, Brasex Comercial Exportadora Limitada, recorrente, recorrido, cédula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do feito em primeira instância e a consultoria, assessoria processual tributária, através do parecer, também sugere a procedência. Como falado anteriormente, há um pedido de sustentação oral, em que o contribuinte, o advogado, foi regularmente intimado, mas são 10 horas e 48 minutos, até o presente momento, né, não compareceu a esta sessão. Vamos dar prosseguimento e passo a palavra à doutora Antônia Helena Teixeira Gomes para relato do processo anunciado. Bom, senhores, mais uma vez, bom dia a todos. O processo que ora colocamos para julgamento, ele trata da infração referente à falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada no SPED ou FD do contribuinte. Informa o agente do FIS que, em cumprimento ao mandado de ação fiscal para a realização de uma auditoria plena durante o exercício de 2010 a 2011, analisando os lançamentos das notas fiscais eletrônicas de entrada, constatou a falta de escrituração de notas no SPED. Utilizou aqui para a análise o método da análise econômico-financeira. E a falta de escrituração sujeita a empresa à penalidade incerta no artigo 123.3g. Todavia, por tratar-se de notas fiscais referentes a operações de entrada sem crédito do imposto, aplica-se o artigo 126 da Lei 2.670/96.
fiscal anexo às planilhas e as cópias das consultas das notas fiscais. A empresa entra com uma impugnação, onde ela alega que é uma empresa comercial exportadora, que realiza compras de bens vinculados à exportação, ou seja, não tributados em razão da imunidade constitucional, que a acusação de falta de escrituração de notas fiscais de entrada não procede, que houve uma análise equivocada da fiscalização no fluxo de documentos que acoberta as operações da impugnante, que quando das compras, o fornecedor fatura para a Bravex e emite uma nota fiscal, mas não remete as mercadorias fisicamente para a Bravex. As notas fiscais são escrituradas, essas da fatura, são escrituradas como entrada nos registros da impugnante. Que, em seguida, o fornecedor emite uma nota fiscal eletrônica de simples remessa das mercadorias anteriormente faturadas, destinando ao porto pelo qual se dará o embarque para exportação. Depois é que a Bravex faz o refaturamento da venda para o exterior, o faturamento da venda para o exterior, e lança em seus registros. Ou seja, existe aí uma operação triangular. A empresa do outro estado vende para a Bravex remete para emite uma nota fiscal de venda para o exterior, mas a empresa que vendeu para a Bravex manda diretamente para o porto através de uma nota fiscal de simples remessa. Essa nota fiscal de simples remessa, nos termos da legislação, ela tem que citar a nota fiscal de venda da fatura, ok? O contribuinte aqui continua se defendendo, dizendo que essa sistemática não traz nenhum prejuízo ao fixo em razão da imunidade, que o não registro das entradas apontadas pela fiscalização diz respeito às notas fiscais emitidas pelos fornecedores para simples remessas dos bens ao porto de embarque. Ou seja, a empresa está alegando aqui que as notas que o fiscal está dizendo que não foram faturadas, na verdade, não seriam as notas fiscais de venda, e sim as notas fiscais de simples remessa das mercadorias para o porto. Que as notas não poderiam ser registradas, pois representaria uma duplicidade, e requer a realização de perícia para comprovação dos fatos alegados, fechando aqui o seu requerimento pela improcedência da autuação. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular ressalta que foram observadas todas as formalidades legais inerentes ao processo, que a empresa fez a opção pela FD, consoante declaração de opção, nos termos da Instituição Normativa 37 de 2014, que os argumentos da empresa não possuem o condão de desconstituir o lançamento, que a empresa não traz aos autos a demonstração dos registros dos documentos no prazo legal, e que caberia à empresa entregar os registros das notas fiscais eletrônicas, o que não fez. As provas da autuação foram acostadas aos autos conforme planilhas. Afasta o pedido de perícia, porque, segundo seu entendimento, a questão não requer produção de prova pericial, e decide aqui pela procedência ante a constatação da ocorrência do ilícito. A empresa entra com um recurso, pedindo aqui a revisão do julgamento singular e pontuando que a operação realizada pela empresa está completamente embasada na legislação tributária, que as operações de entrada e saída para exportação foram devidamente escrituradas nos livros fiscais da recorrente. Pontua que a ausência da escrituração nas notas fiscais de simples remessa, além de não causarem prejuízo ao fisco, em razão da imunidade por conta da exportação, geraria duplicidade de escrituração, uma vez que a entrada das mercadorias restou devidamente registrada nos livros, muito embora não haja circulação física no estabelecimento da recorrente. Defende aqui que a exigência de escrituração de notas fiscais de simples remessa se apresenta como medida desnecessária e sem amparo legal, exigindo-se do contribuinte a escrituração de operação comercial já devidamente registrada nos seus livros fiscais. Que a operação triangular restou escriturada em suas pontas, ou seja, na entrada e na saída da mercadoria com destino ao exterior. E somente a operação de simples remessa não foi escriturada, pois isso geraria duplicidade de registros. Alega aqui a desproporcionalidade da multa aplicada, de 10% sobre a operação, sendo, no seu entendimento, caráter confiscatório. Que não houve descumprimento da obrigação acessória em relação ao registro das notas fiscais e ratifica aqui o seu pedido por uma perícia contábil para fins de esclarecer suas alegações. O processo segue para a análise da assessoria processual tributária, que manifesta o seu entendimento
sob o fundamento de que a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital está prevista no artigo 276 do Decreto 24569, que o parágrafo 3º é claro quanto à obrigatoriedade do registro de todas as operações, que a infração praticada pela empresa está sujeita à penalidade estabelecida no artigo 126 da Lei 2.670, que o relato da infração é de deixar de escriturar, que é o mesmo de omitir informações e possuir FD em arquivo magnético, a penalidade adequada seria estabelecida no artigo 123.8L da Lei 2.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258. Quanto às alegações de falta de prejuízo ao fisco, desde que a responsabilidade tributária é objetiva. Quanto ao entendimento do pedido de perícia, a assessoria também sugere aqui o indeferimento constei no artigo 88.3 do Decreto 32885. Os fatos são incontroversos e os elementos conhecidos nos autos foram suficientes à formação do seu convencimento. Esse é o relato. Agora, antes de passar aqui para a manifestação da Procuradoria, eu queria só esclarecer que, analisando aqui os autos do processo, a fiscalização acostou aqui as cópias das notas fiscais eletrônicas, onde ele alega aqui que elas não foram escrituradas, e essas notas fiscais são muitas mesmo, mais de 300 aqui. Elas são de várias operações. A natureza da operação, quando você analisa, olha assim, passando assim, a natureza da operação dessas notas fiscais que o contribuinte alega serem notas fiscais de simples remessa e, portanto, não deveriam ser escrituradas em razão das operações de compra e de venda terem sido escrituradas, essas notas fiscais acostadas pela fiscalização e citadas como não escrituradas, elas são de operações de outras saídas ou mercadorias, remessa por conta e ordem de terceiro, remessa por conta e ordem, simples remessa, tem realmente notas fiscais de simples remessa nessas operações. No meio de todas essas notas fiscais, também tem notas fiscais de simples remessa, mas também tem várias notas fiscais onde a natureza da operação é remessa por conta e ordem de terceiro, remessa de mercadoria, outras saídas e prestação de serviço, outras saídas não especificadas, ou seja, simples remessa, tem muitas operações aqui no conjunto dessas notas fiscais que fizeram parte do levantamento, só para esclarecer aí, para facilitar o entendimento, ok? Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, Vaneide, sempre no apoio, a danadinha, e nossa digna relatora. Muito claro o relato. E objetivo. Veja, a acusação é falta de escrituração de nota fiscal de simples remessa. A nota fiscal de remessa é emitida por quem? Pelos fornecedores da autuada. A autuada adquire produtos destinados à exportação e, ao receber esses produtos, ela já, na verdade, os produtos nem passam para o seu estabelecimento fisicamente. Ela já solicita que o fornecedor entregue esses produtos lá no destino, lá no porto. A maioria das operações são essas, apesar de que, eventualmente, pode ter uma ou outra operação, como já bem esclarecido pela doutora Helena, relatora, mas as operações, essas notas fiscais, referem-se a operações triangulares. Fornecedor emite a nota fiscal de venda para a autuada e, ao mesmo tempo, emite uma nota fiscal de simples remessa para entregar a mercadoria no destino. No caso aí, o destino são mercadorias destinadas à exportação. O agente fiscal, ao verificar esse fato, disse, não, essas notas fiscais aqui de simples remessa, ou de remessa por conta e ordem do adquirente, que é emitida pelo fornecedor, deveriam ter sido escrituradas pelo adquirente. E autuou. Bem, eu acho que há um equívoco por parte, se as notas fiscais são de simples remessa, efetivamente, ou remessa por conta e ordem de terceiro,
essas notas fiscais não são escrituradas realmente pelo adquirente, não. A nota fiscal que é escriturada pelo adquirente é a nota fiscal de aquisição. Essa nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro vai acompanhar a mercadoria até o destino. Esqueça a operação de exportação, que são as operações realizadas pela remetente. Mas vamos supor que ela estivesse fazendo essa operação triangular, adquirindo a mercadoria e pedindo que essa mercadoria que foi adquirida fosse entregue pelo fornecedor a um terceiro dentro do estado ou em outro estado. Aí o fornecedor, então, emite duas notas fiscais, uma nota fiscal de faturamento para o adquirente e outra de entrega por conta e ordem da mercadoria para o destino. Essa nota fiscal de remessa por conta e ordem vai acompanhar a mercadoria até o destino indicado pelo adquirente da mercadoria, pelo adquirente originário. Nessa nota fiscal, ela deverá indicar a nota fiscal originária de aquisição, deve fazer referência também à nota fiscal que deverá ser emitida ou ser emitida pelo adquirente, ou seja, porque o adquirente originário, quando diz, olha, entregue essa mercadoria lá para o fulano de tal, ela, quando faz isso, esse pedido, ela deve emitir uma nota fiscal de venda simbólica para o adquirente ou para o destino para o qual ela está vendendo. Então, veja, as notas fiscais envolvidas nessa operação são 3 notas fiscais. A nota fiscal de venda originária, a nota fiscal de simples remessa e a segunda nota fiscal de venda ou de transferência emitida pelo adquirente originário. São 3 notas fiscais. Qual a nota fiscal que deve ser escriturada? A nota fiscal de aquisição originária e a nota fiscal de venda ou de remessa ou de exportação. A nota fiscal de entrega por conta e ordem de terceiro, essa realmente não é escriturada pelo adquirente originário. Estamos falando de operação triangular. Sendo esse caso, então, a situação aí é de improcedência da acusação. Mas vamos escutar aqui a conselheira, a doutora Helena, relatora, que tem alguma informação adicional que talvez possa modificar essa perspectiva que acabei de mencionar. Por enquanto é isso, senhor presidente. Pela ordem, doutora Helena, depois doutor William me fala. Me permita, doutor Matheus, eu queria só esclarecer que quem está alegando que as notas são de simples remessa é o contribuinte, é a defesa. Ele é que diz, essas notas, porque na autuação, o fiscal fala que não foram escrituradas notas fiscais de entrada. Notas fiscais eletrônicas de entrada. Então, assim, a fiscalização, em nenhum momento, fala sobre as operações. Ele só diz, assim, que não foram escrituradas, procedeu-se a análise do lançamento das notas fiscais eletrônicas de entrada durante o exercício, conforme relacionado, ficando nos autos, ficando constatada a falta de escrituração dessas notas. Aí, o contribuinte é que vem dizer, na sua defesa, que essas notas fiscais de entrada que o fiscal relacionou no levantamento, elas não deveriam ser escrituradas, porque configuraria uma dupla operação, um duplo registro, porque essas notas se tratam de operações de simples remessa. Mas não há, o que eu observei aqui, doutor Matheus, senhores conselheiros, é que, embora a empresa alega que se trata, porque realmente, se são notas fiscais de simples remessa, e eu posso até falar com certa propriedade sobre esse tipo de operação triangular, porque trabalhei durante muito tempo no posto fiscal do Cais do Porto, onde essas operações são rotineiras, entendeu? Se realmente essas notas fiscais são de simples remessa, entendo eu que deveria a parte ter acostado aos autos uma cópia dessas notas fiscais, porque a nota fiscal de simples remessa, ela obrigatoriamente tem que constar o número da nota fiscal de venda, da exportação. E ele não fez isso, entendeu, doutor Matheus? Em nenhum momento ele diz, olha, essa nota é de simples remessa, tá aqui, a nota mãe dela é a nota 572, e tá aqui a escrituração dela, a nota 572. Então, assim,
A defesa aqui alega que são operações de simples remessa. Quando eu fui olhar as notas fiscais, vi que a natureza da operação dessas notas fiscais são variadas, são simples remessas, são de outras saídas, são de remessa para exportação, são de remessa por conta e ordem de terceiro. Então, assim, não há nos autos, pela minha análise, nada que comprove que realmente essas notas fiscais são de simples remessa. Isso é uma alegação da parte e que ele não acostou nenhuma comprovação. Então, assim, qual seria a minha sugestão? É que a gente encaminhasse esse processo para a perícia, para que a perícia analisasse a natureza dessas operações, desses documentos que estão aqui, e verificasse, porque realmente consta aqui no levantamento, no rol desses documentos, notas de simples remessa também. Então, se realmente são operações de simples remessa, elas teriam que ser excluídas do levantamento, porque as operações de entrada foram registradas. Mas teria que verificar isso também, entendeu? Então, essa seria a minha sugestão, porque considerar que realmente se tratam de operações de simples remessa sem fazer uma análise mais aprofundada seria um tanto quanto precipitado. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi a manifestação primeiro do doutor Matheus sobre a questão da simples remessa, e agora a questão da perícia da conselheira Antônia Helena. Quando se fala em perícia, geralmente eu sou adepto, né, da perícia, porque se há alguma dúvida mínima, deve fazer a perícia. Até geralmente eu vejo as perícias, sai algum resultado, né, geralmente sai um resultado favorável, mas muitas vezes desfavorável, né? Enquanto uma base de cálculo, uma inflação maior do que mas não haveria prejuízo do contribuinte. Mas no caso concreto da acusação fiscal, né, a gente vê aqui no auto de infração que deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas de entrada no SPED-EFD. E o que é a nota fiscal de entrada que ela está sendo aí, são as notas fiscais de aquisição, usamos nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída, porque tem aquela nota fiscal de entrada que o contribuinte emite quando o emitente, o vendedor da mercadoria não tem nota fiscal e ele emite. Aqui é a nota fiscal de aquisição de mercadoria. A nota fiscal de simples, quando se trata, o doutor Matheus falou de simples remessa, vem a questão, ele é um exportador, geralmente fica no escritório, né, geralmente essas grandes empresas exportadoras ficam no escritório, então, emite a nota para ele não pode receber, não trabalha com esse trânsito, essa coisa toda, e o vendedor emite a nota de simples remessa para entregar lá no destino, no caso aí, essa exportação no porto. Essa nota, chamada, nós chamamos de simples remessa, tem alguma coisa na legislação dizendo que elas não são escrituradas? Não. Aliás, eu não conheço na legislação nenhum registro, muda muito, né? Pode ser que tenha, dizendo que o contribuinte, alguma nota fiscal, ele não é obrigado a registrar, pelo contrário, ele tem que registrar tudo, até para saber como foi que aquela operação ocorreu. Ele recebeu a mercadoria lá do exportador de Pernambuco. Ele recebeu, depois ele emitiu a nota e mandou para o porto? Não, ele recebeu a nota que ele comprou, foi destinada para ele, e depois o vendedor entregou lá no porto. Tem até a questão do destaque do ICMS, transporte e tudo. Então, nenhuma nota fica, claro que muda muito, pode ter. Eu vou ler o que aqui diz o artigo 269. Eu liguei. O livro registro de entradas, modelo, leia-se aí FD, né? Escriturado na FD, na entrada. Modelo 1, tal. Destina-se à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento. Parágrafo 1º. Dentro do parágrafo 1º. Serão também escriturados os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente, bem como os pertinentes aos serviços utilizados nessas operações.
serviço de transporte, por exemplo, que eu citei. Ou seja, ele é obrigado a escriturar toda a documentação, ou seja, aquele que o emitente escreveu para ele fazendo a venda e aquele que o adquirente emitiu para fazer o transporte até o destino sem passar pelo estabelecimento dele. Eu acho que é isso que o parágrafo primeiro está dizendo. Ou seja, toda a documentação fiscal, eu sei que no processo aí tem documento de entrada de toda a ordem, inclusive esses que não passaram pelo estabelecimento, né? Que eu creio que até deve ser a maioria, a não ser que essa empresa aqui, autuada, tenha um estabelecimento onde ela recebe mercadoria, guarda ali, depois é que ela envia para o porto, eu não sei. Geralmente essas exportadoras não são assim. Mas, ou seja, finalizando, toda a documentação dela tem que estar registrada para saber como foi que ocorreram aquelas operações. Então, ela não se exime, no meu entendimento, e conforme está aqui no parágrafo primeiro, e nas operações que não transitarem pelo estabelecimento dela, ela não se exime da escrituração. Pelo contrário, ela é obrigada a escriturar. É a regra do parágrafo primeiro. Aí segue o parágrafo segundo, como é que é feito, o parágrafo terceiro, etc. Em síntese, senhor presidente, é minha manifestação. Só questão de ordem, doutora Helena, depois a doutora Mônica. Não, doutor William, o senhor está coberto de razão quando traz aqui, com muita propriedade, o teor do artigo 269, mas a gente precisa, assim, fazer uma análise razoável sobre esse tipo de operação, que ela é atípica, é uma operação triangular. Qual é o objetivo da emissão da nota fiscal de simples remessa? Conforme o senhor mesmo acabou de dizer, única e exclusivamente acobertar o transporte da mercadoria lá do emitente até o porto. Porque a nota fiscal de exportação, mesmo a mercadoria não ingressando fisicamente no estabelecimento do adquirente, da comercial exportadora, a nota de exportação, ela vai sim ser registrada. E veja que a mercadoria não circulou pelo estabelecimento dela. A nota de venda também precisa ser registrada. Entendo eu que quando o legislador diz que a qualquer título deve ser registrado, o contribuinte é obrigado a registrar todas as operações a qualquer título referente às aquisições de mercadoria. No meu entendimento, ele não deixou de registrar nenhuma nota fiscal referente às aquisições, porque ele registrou a nota quando do faturamento, da entrada no seu estabelecimento, e ele também registrou, presumo eu, né, a nota fiscal da venda da exportação. A única coisa que, hipoteticamente aqui, ele não teria registrado seria a nota fiscal de simples remessa. Por quê? Porque o objetivo da nota fiscal de simples remessa não é registrar a aquisição da mercadoria no estabelecimento da empresa, nos livros da empresa, na contabilidade da empresa, e sim, apenas e única e exclusivamente, acobertar o trânsito da mercadoria, porque a mercadoria não pode circular sem documento fiscal. Então, entendo eu que as notas fiscais de aquisição e a nota fiscal de exportação, elas foram emitidas. A operação foi correta. E que, se realmente proceder, após uma análise pericial, de que todos esses documentos se tratam apenas de uma operação de simples remessa, não faria sentido, ao meu entendimento, realmente o contribuinte registrar a nota fiscal de entrada, aquisição, por ocasião do faturamento, a nota fiscal de saída e mais a nota fiscal de simples remessa, que única e exclusivamente serve para cobertar o trânsito da mercadoria. Mas eu coloco aqui as discussões, estou aberta a qualquer esclarecimento ou mudança de entendimento. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, assim, complementando o raciocínio, que eu entendo, assim, que foi extremamente pertinente do Dr. William, trazer, né, a baila aqui a leitura do 276, que inclusive também consta na informação complementar. A questão da obrigatoriedade, né, na escrituração fiscal digital, que os contribuintes têm, de escriturar, né, tanto as suas entradas como as suas saídas em sua totalidade. O parágrafo 1º fala que a escrituração fiscal digital constitui-se um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, tá? Bem como outras coisas aqui que ele fala.
Veja bem, aqui realmente não existe na nossa legislação nenhum tipo de exceção com relação a registro, nem nas entradas, nem nas saídas. Todo tipo de registro, todo tipo de movimentação que o contribuinte tenha, tanto nas suas entradas como nas suas saídas, tanto também com o que fica no estoque, ele tem que ser registrado. Até mesmo para que, em caso de fiscalização, possa haver essa apuração, essa triangulação. De que maneira eu vou poder confirmar essa triangulação se eu não conseguir ter essas notas fiscais na escrituração do contribuinte, tá? Então, assim, a gente não pode estar confundindo aqui, é desnecessário, né? Isso é desnecessário no caso de um levantamento quantitativo de estoque. A gente não, essas notas fiscais, elas têm um CFOP próprio, e essas notas fiscais, em caso de um levantamento, elas não são consideradas, certo? Mas, para efeito de escrituração, elas têm sim que estar na escrituração do contribuinte. Tanto é que quando o contribuinte ele vai fazer a fiscalização, ele vai fazer um levantamento fiscal, são colocados apenas alguns CFOPs para efeito de levantamento fiscal. Por quê? Exatamente porque não entra simples remessa, não entra por conta e ordem, mas essas operações têm sim que ser escrituradas. Então, assim, eu acho despiciente, totalmente desnecessário uma perícia, porque mesmo que seja comprovado digamos assim, a existência dessas notas fiscais de simples remessa, elas não podem ser retiradas do levantamento, porque elas têm que estar escrituradas, não existe exceção, né? Não existe nenhum tipo de excepcionalidade na legislação com relação à escrituração. Existe aqui a obrigatoriedade do contribuinte que tem uma escrituração fiscal digital de informar toda a documentação fiscal destinada e emitida pelo contribuinte e outras informações de interesse do fisco. Então, a gente não pode achar, por um critério de achismo mesmo, né, de que ou não é importante, ou não é necessário, ou não é relevante, que a gente vai deixar isso aí. Como eu já falei, a legislação não excepciona, não podemos nós aqui excepcionar. Isso é o meu entendimento, por isso eu já me adianto que eu acho desnecessária essa perícia, uma vez que, mesmo que seja comprovado, essas notas fiscais têm que estar escrituradas. É só isso, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre, inscrito. Com a palavra. Algumas considerações. Pelo que eu entendi do relato da doutora Helena, existem outras notas não escrituradas que não de simples remessa. Então, nós temos aí vários entendimentos que podem decorrer aí. Primeiro, a obrigação, quando o exportador ele promove essa exportação, ele recebe uma nota fiscal de entrada e, ao mesmo tempo, é emitida uma nota fiscal também pelo vendedor, né? Uma para o exportador e outra para acompanhamento da mercadoria. Então, a entrada tem que ser registrada, né? Essa outra é para acompanhamento da mercadoria, ela não é destinada, inclusive, ao exportador, certo? Eu entendo, então, que neste caso estaria suprida a obrigação de registrar suas operações, que a operação dele é de entrada e ele registrou. Ele não teria que registrar a remessa, que é para acompanhar a mercadoria. Contudo, como eu vejo que algumas outras notas não deram entrada, não foram escrituradas, o fato de ter alguma dentro de simples remessa não quer dizer que exista a correspondente de entrada registrada. Se por acaso for haver uma perícia, essa perícia ela tem que, além de observar se há notas fiscais de simples remessa, se há a nota de entrada correspondente escriturada. Certo? E eu também gostaria de fazer uma pergunta aqui, que aqui na pauta tem dizendo que o parecer foi pela procedência, mas eu acho que foi pela parcial procedência, aí, Helena, aplicando o 123.8L. Foi, doutor Pierre, foi pela parcial procedência. Exatamente. Senhores, doutor Pierre, pode concluir, por favor. Não, então, presidente, seria colocar em volta a questão da necessidade de perícia, que já envolve a questão de simples remessa ser ou não a necessária escrituração, né? E aí
uma segunda votação depois sobre a questão do mérito, inclusive da penalidade. Mais algum conselheiro quer discutir, debater o processo? Lembrando, senhores, que há um pedido à parte da perícia. Eu pergunto à conselheira relatora se chega a formalizar quesitos, indica ou apresenta algum ponto que mereça ser destacado, ou apenas um pedido genérico. Não, senhor presidente, ele apenas defende que se trata de notas fiscais de simples remessa e pede uma perícia para comprovar essas suas alegações. Ok, então só para entendimento. Para analisar exatamente se realmente se tratam de notas fiscais de simples remessa. Tá. Preliminar de nulidade não aborda, né? O contribuinte não traz nenhuma preliminar de nulidade. Com relação à perícia, a doutora Helena, pelo que eu entendi, seria para verificar a natureza das operações, né? O objetivo seria esse. Realmente se tratam de operações de simples remessa. A fala do doutor William e a fala da doutora Mônica afirmaram que o artigo 269, parágrafo 1º do regulamento CMS, o artigo 276A, também do regulamento, afirma que, dependente das operações, o objetivo do CFOP, essas notas devem ser escrituradas, de simples remessa, qualquer outro ponto. Então, a melhor forma de decidir é colocar em julgamento, considerando que aí a senhora teria que formular, talvez melhor, o quesito, né, para que possamos apreciar, os senhores possam decidir se é o caso de envio ou não para a perícia. Doutora Helena, com relação à perícia, entendo que, como o contribuinte não formalizou quesitos específicos, né, nós teríamos que indicar qual quesito a ser objeto da perícia. No caso, senhor presidente, seria para analisar se realmente elas tratam de operações de simples remessa e se existem notas fiscais de exportação vinculadas a essas simples remessas. Natureza das operações, né? E se nas notas de simples remessa, ele faz menção às notas de exportação. Fazendo referência a notas de exportação, elas deveriam constar no levantamento ou não? Porque aí também seria um quesito, né? Como é que formularia? Bom, primeiro seria para analisar se as operações constantes no levantamento referem-se a operações de simples remessa. Okay. Se existe, esse seria o primeiro, né? O segundo quesito seria se existem notas fiscais de exportação vinculadas a essas operações de simples remessas. Sim. Eu acho que só, não? Tá, ao final disso, identificar as operações simples remessa, identificar as operações de exportação vinculada, e um outro ponto seria excluir, enfim. Não, aí a gente teria que discutir aqui. Aí, senhor presidente, assim, com relação a excluir para fins de alterar, a gente teria que já discutir aqui se realmente o entendimento majoritário é no sentido de que as notas fiscais de simples remessas não deveriam. Porque, conforme colocado aí, o entendimento da doutora Mônica é que não deve nem ser mandado para a perícia, porque essas notas deveriam ser escrituradas, independente de ser simples remessa ou não. A minha preocupação com os quesitos é porque, assim, a perícia ela vai ter que executar aquilo que foi solicitado, né? Identificar as operações, natureza da operação simples remessa, identificar aquelas operações de exportação vinculadas a simples remessa, sim, mas e depois? Eu vou separar, vou incluir, porque ao retornar, nós teríamos já que dar um mandamento a esse processo. O doutor Matheus pediu a palavra. Com a palavra, o doutor Matheus. Interessante é que a cada dia surge alguma dúvida, alguma questão que antes não foi analisada, apesar do tempo que eu já tenho aqui nesse CONAT, já faz um bom tempo, no entanto, sempre surgem algumas questões diferentes. Mas, nesse caso, eu acho que a perícia ser realizada, a diligência, tem que ser de acordo com o que estabelece a nossa legislação.
O artigo, e eu vou ler para os senhores, o artigo 706, parágrafo único, trata exatamente dessa questão levantada pela conselheira Helena e pela doutora Mônica também. O que é que diz o artigo 706 do nosso regulamento ao tratar da matéria? Diz o seguinte, ao tratar dessas operações de venda por conta e ordem de terceiro, ou remessa por conta e ordem de terceiro, vou ler para os senhores. O artigo 706 diz o seguinte, a nota fiscal emitida em faturamento nas vendas à ordem para entrega futura, sem destaque do imposto, será escriturada. A nota fiscal de faturamento, que não é o caso. Aí diz, pelo emitente, no livre registro de saída e pelo adquirente. Veja bem as expressões que ele está utilizando. Artigo 706. Pelo emitente e pelo adquirente. Aí, no parágrafo único do artigo 706, ele diz, a nota fiscal emitida em simples remessa, sem destaque do imposto, será escriturada apenas nas colunas documento fiscal do livro registro de saídas, evidentemente do emitente, que emitiu a nota fiscal de simples remessa, do livro registro de saída, e registro de entrada de quem? E aí é que entra o interessante. Do destinatário. Quem é o destinatário da mercadoria? O destinatário é diferente do adquirente. O destinatário é quem vai receber a mercadoria. Esse é que é o destinatário. Quando ele quis se referir ao adquirente, aquele que adquiriu originariamente a mercadoria, ele diz, olha, o adquirente vai escriturar a nota fiscal de aquisição no seu livro registro de entrada. E o destinatário é aquele a quem o adquirente disse, entrega a mercadoria ao destinatário. O problema da dificuldade que nós temos aí é porque, como é uma operação de exportação, o destinatário, na verdade, é o porto, é o local de embarque, né? Mas veja, e aí mais um detalhe, é que essas notas fiscais são emitidas, aí o cuidado da doutora Mônica, é que quando essas notas fiscais são emitidas, elas fazem referência umas às outras, né? Que diz até o seguinte, em nome do destinatário, para acompanhar, ao tratado do vendedor remetente, em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do imposto, no qual, além dos requisitos exigidos, constarão como natureza da operação, remessa por conta e ordem terceiro, e aí, número, série e data da nota fiscal de que trata o item anterior, bem como nome, endereço, número de inscrição estadual e do SUGC do seu emitente. Ou seja, nas notas fiscais que são emitidas, nessas operações triangulares, elas fazem referência umas às outras, de tal modo que permita a fiscalização, né? Quer dizer, quando o exportador, e aí já é uma questão de descumprimento de obrigação tributária acessória pelo exportador. Quando o exportador emite a nota fiscal para exportação, que é a nota fiscal simbólica, já que a mercadoria já foi entregue, remessa por conta e ordem de terceiro, ele deve fazer referência à nota fiscal, nessa nota fiscal de exportação, ele deve fazer referência que a mercadoria foi entregue lá no destino pela nota fiscal de remessa número tal, emitida pelo seu fornecedor. Então, veja, as operações são amarradas, porque nas notas fiscais são emitidas, uma faz referência à outra. Então, eu entendo que o adquirente originário, no caso autuado, realmente não tinha a obrigação de escriturar essa nota fiscal. Mas, enfim, eu acho que o que deve ser remetido para a perícia é verificar se as notas fiscais objeto da autuação se referem-se efetivamente, todas elas, a remessa por conta e ordem de terceiro, e foi dado cumprimento ao artigo 706, pronto. As que não forem remessa para exportação, remessa por conta e ordem, que foi o caso de aquisição de terceiro, outra operação qualquer, essas sim deveriam ser escrituradas, aí sim poderá ser objeto de autuação. Me parece que a perícia, sim, senhor presidente, é a operação mais indicada, é o encaminhamento mais indicado para essa situação. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos então colocar doutor Pierre com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus, como sempre, trazendo seu profundo conhecimento da legislação, nos auxiliando no julgamento. Enquanto o doutor Matheus não havia se manifestado, eu estava cá com meus pensamentos. Ora, se eu mando na perícia verificar
se existe a nota fiscal de entrada lá, da aquisição na entrada, quer dizer que uma hora a nota fiscal de simples remessa tem que ser escriturada, outra não. Se eu pergunto isso na perícia, quer dizer que se não houver lá a nota da entrada, certo? Sem ser de simples remessa, eu teria que escriturar simples remessa. Não faria sentido, eu estava pensando assim, enquanto se decidir os quesitos, né? Ou ela tem que ser escriturada ou não tem que ser relativa ao caso se tem entrada ou não tem entrada lá. O doutor Matheus, quando chegou agora ao esclarecimento, né, ele trouxe esse artigo e esclareceu totalmente minha dúvida, né? Então, o que acontece é que não se tem que fazer verificação nenhuma se a nota fiscal correspondente foi escriturada ou não, porque a imputação lá não é sequer essa. Se a nota for de simples remessa, ela tem que ser excluída do lançamento, porque o contribuinte não tem a obrigação de escriturar. No caso aqui, quem tem a obrigação é o recebedor da mercadoria, né? Destinatário. O destinatário. Então, e é só, eu não tenho nem que perquerir se ela cumpriu as determinações de 706, porque não tem essa imputação aqui no lançamento. E a nós não cabe analisá-lo, porque de toda forma, mesmo que ela não tenha cumprido toda a determinação, e tal, ela não perde a natureza de simples remessa. E a imputação é só essa, deixar de escriturar. Não é deixar de comprar uma formalidade na nota de simples remessa. Então, no meu entendimento, a perícia seria: existe notas fiscais no lançamento da base de cálculo de simples remessa? Sim, excluí-las do lançamento. Pronto. Doutor William pediu a palavra. Senhor presidente, a nota fiscal de simples remessa, o doutor Matheus se manifestou assim, que é o destinatário, o porto. Não, não é o porto. O local de entrega é o porto. É onde o comprador da mercadoria, o adquirente, disse que ele entregasse essa mercadoria. É no porto do PECEM. Pronto. Mas consta na nota de simples remessa, e a conselheira Helena pode pegar uma das notas aí, que ela está com o processo, e verificar quem ela fez constar no relatório. Eu vou ficar muito surpreso se tem destinatário Porto do PECEM. O destinatário é, com certeza, a empresa Bracex Comercial. Permita só uma observação, doutor William, bem me interrompê-lo. É que, como o destinatário, na verdade, é para quem a Bracex vai exportar, não poderia, evidentemente, o fornecedor indicar como destinatário o adquirente que está importando lá em outro país. A nota fiscal não podia constar isso. Quem vai indicar, quem vai dizer para quem vai ser exportada, é a nota fiscal de exportação. Daí porque o remetente manda para o porto mesmo. E o destinatário tem que ser a Bracex mesmo. Por quê? Porque ela não identifica o remetente, não identifica quem é o adquirente lá no exterior. Quem vai ser o adquirente? Sei lá, quem vai entregar é a Bracex, que está lá no porto, que vai receber essa mercadoria. É o destinatário. Só isso. É isso, senhor presidente. Senhores, mais alguma discussão com relação a essa matéria, né? Há um pedido de perícia por parte da empresa, mas de uma forma genérica. No nosso entendimento, né, as perícias, elas devem ser bem detalhadas, inclusive com quesitos a serem encaminhados à respectiva célula, né, para que não cause nenhuma dúvida, que possamos, quando retornar, ter elementos para julgar e decidir. Doutora Helena, depois dessa discussão e observações feitas pelo doutor Matheus Vieira Neto, como vota, né, ou decide com relação a essa preliminar de perícia, com os pontos aqui trazidos pelo doutor Matheus, fazendo referência ao artigo 706, doutor Pierre também sugerindo. Queremos ouvi-la. Pronto, eu continuo com o meu entendimento de que realmente as notas fiscais de simples remessas, ela tem como objetivo apenas acobertar o trânsito das mercadorias, considerando que o fato de que as operações de entrada e de saída, entrada referente ao fato da venda para a Bracex, faturamento,
foram escrituradas e que as notas de exportação também foram emitidas, essas notas fiscais de simples remessas devem ser excluídas do levantamento. Então, a minha sugestão seria o encaminhamento à célula de perícias para que verificasse, dentre os documentos relacionados no levantamento, se existem notas fiscais que tenham como natureza da operação simples remessa, e, caso positivo, que essas notas fiscais sejam excluídas do levantamento. Vamos para a votação, né, senhores? Pela ordem, doutora Helena, doutora Mônica. Senhor presidente, assim, o imenso respeito que eu tenho, né, a todos, principalmente aqui a doutora Helena, o doutor Matheus, mas realmente eu fico um pouco preocupada porque os nossos entendimentos, né, eles fazem uma espécie de julgado, né, assim, no sentido de, eu estou até esquecendo a palavra, um entendimento que vai se firmando, né, a gente se posiciona. Então, eu sou contra, porque, assim, vai facilitar muito essa questão de você colocar simples remessa em situações que não são simples remessa, já entendendo que elas não devem ser escrituradas. Mas eu gostaria já de me pronunciar pelo afastamento da perícia, e que gostaria que constasse no meu voto de afastamento da perícia exatamente o artigo 276A, parágrafo 1º, que não excepciona, né, nenhum tipo de escrituração do documento fiscal. É o meu entendimento, senhor. Pela ordem, doutor Pedro. Presidente, com a relatora. Doutor Pedro. Doutor Fernando. Com a relatora, presidente. Doutor Pierre. Com a relatora, senhor presidente. Doutor William Falcão. Senhor presidente, apesar de eu achar interessante e sempre sou defensor de, na dúvida, fazer a perícia, no caso concreto, eu não tenho dúvida que a nota fiscal, nenhuma nota fiscal, segundo a legislação, está imune a ser escriturada. Contribuintes são escrituradas. Devem escriturá-las. Nesse sentido, eu acho que a perícia não vai apenas atrasar o julgamento do processo, mesmo que depois o contribuinte seja vencedor no julgamento de mérito, mas eu entendo que não cabe fazer essa análise, se essas notas fiscais sobre remessa estão não escrituradas, né, nesse sentido. Sou contra. Com fundamento 276A, né, doutor William? Como o senhor já tinha manifestado. Bom, esta Câmara, por maioria de votos, decide pela conversão do curso do processo em redação de perícia, nos termos da conselheira relatora, que vai formular esses quesitos, né, deixar registrado para constar em ata. Votos contrários, a doutora Mônica e o doutor William Falcão, com fundamento no artigo 276A, parágrafo 1º do regulamento do CMS. Esta decisão para o processo da Brasex Comercial Exportadora Limitada, e com isso nós encerramos a nossa sessão, a 37ª sessão ordinária, agradecendo a participação de todos. Assuntos gerais, algum ponto a ser observado, destacado, senhores? Apenas registrar que é o aniversariante do dia, a doutora Helena Gomes, aniversariante hoje, desejando os nossos parabéns, a estima, muitos anos de vida, muitas felicidades. Senhores, nós retornaremos agora no dia 14 de dezembro de 2020, a 38ª sessão ordinária, que é 14 de dezembro, é uma segunda-feira, né? Então, nós teremos aqui 5 processos da empresa M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos. Teremos sustentação oral nesses processos, há um pedido à parte, na pauta não há o registro, mas posteriormente a empresa solicitou. Relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, são os 3 primeiros processos, e os 2 últimos processos, um da relatoria do doutor Saulo e um da relatoria, aliás, os 2 processos últimos da relatoria do doutor Saulo Gonçalves Santos.
Então, agradeço a participação de todos, desejando um bom final de semana, né, porque encerraremos, teremos um pequeno recesso 9, 10 e 11, em virtude de um seminário que alguns dos conselheiros iremos participar, e na segunda-feira, dia 14, estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Um abraço.